Olá, galerinha, bom dia. Eu sou a professora Cícera Maria e a nossa aula de hoje de matemática vamos estudar um pouquinho sobre frações, partes de um todo. Você vê a figura, né? Ela está dividida em quantas partes? Vamos contar com a professora? 1, 2, 3, 4. Então, é a figura inteira, né? Ela foi dividida em 4 partes, onde quantas partes estão pintadas? Apenas uma. Então, vamos colocar isso em fração. Fazemos o tracinho, não é verdade? Então, contemos as partes. 1, 2, 3, 4. Colocamos o 4 aqui no denominador, que são os inteiros. Quantas partes estão pintadas? Apenas uma. Então, nós colocamos aqui. Ou seja, 1/4 dessa figura estão pintados. Aqui estão pintados, não é isso? Se nós quiséssemos fazer ao contrário, quantas partes não estão pintadas? Como é que a gente faria? Também 4 partes, não é o todo. Então, não estão pintadas 4 partes. Fazemos o tracinho aqui, 4. Quantas partes não estão pintadas? 1, 2, 3. 3/4 que não estão pintadas, tá vendo? Não estão pintadas. Vamos aqui para o próximo exemplo. Vamos contar com a professora? Olha. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui uma figura com 5 partes. Ela foi dividida inteiro, né? Foi dividida em 5 partes. Quantas partes estão pintadas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 partes estão pintadas. Colocamos aqui no numerador. Então, colocamos aqui pintadas. E se nós quiséssemos fazer quantas partes não estão pintadas? Vamos lá? Vamos colocar aqui de novo. São 5 partes. Então, quantas partes não estão pintadas? O que é que sobrou? 1. Colocaríamos um aqui. Não estão pintadas. Vamos observar esse outro exemplo. Aqui, a figura. A figura foi dividida em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazemos o tracinho, colocamos aqui o 8. Agora é o total, né? Agora vamos contar quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5 partes estão pintadas. Então, colocamos o 5 aqui e dizemos que 5/8 desta figura estão pintadas. Quantas não estão pintadas? Repetimos o 8 aqui de novo. Quantas não estão pintadas? 1, 2, 3. Então, 3/8 não estão pintadas. Vamos aqui para o próximo exemplo. A figura. Então, a figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse inteiro, ele foi dividido em 9 pedacinhos. Quantos estão pintados? 1, 2, 3. Então, 3/9 estão pintados. E quantos não estão pintados? Vamos fazer? Colocar aqui o 9 de novo. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6/9 não estão ou foram pintados. Aqui temos mais alguns exemplos que a professora fez. Vamos colocar aqui. Olha aqui, mais uma figura.
certo? Então, essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A figura, ela foi dividida em 6. Eu coloco em cima ou embaixo? Embaixo, muito bem. 6 pedacinhos. Agora, vamos ver quantas partes estão pintadas. 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes estão pintadas, não é isso? Agora, vamos ver quantas partes não estão pintadas. Vamos lá. Colocamos de novo o tracinho. Colocamos os 6 abaixo, né? Vamos contar. 1, 2. Apenas 2/6 não foram pintados. Vamos para mais um exemplo. Contando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a figura foi dividida em 8 partes. Quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3. Então, 3/8 estão pintadas. E quantas não estão pintadas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 5/8 não estão, foram, como queiram, pintadas. Vamos para mais uma figura? Olha, vejamos. Quantas partes ela tem? 1, 2, 3, 4, 5. Ela foi dividida, melhor dizendo, em 5 partes. Então, eu coloco aonde? No denominador. O denominador é essa parte de baixo. Quantos foram pintados? 1, 2, 3. 3 partes foram pintadas, não foi isso? E quantas não foram pintadas? Vamos lá? 1, 2. Então, 2/5 não foram pintados. A última figurinha do nosso treino, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 pedacinhos, eu coloco aqui na parte de baixo. Quantos foram pintados? 1, 2, 3. Então, 3/6 foram pintadas. E quantos ficaram sem pintar? 1, 2, 3. Também 3/6, né? Então, a metade foram pintadas e a outra metade não foram pintadas. Então, pessoal, após vocês assistirem essa orientação, vocês agora vão ver a atividade proposta do nosso livro didático, da página 184 até o 187, da Conquista da Matemática, e vão resolver as atividades. Pessoal, então vamos para a explicação da nossa atividade de hoje, da página 185. Então, diz assim: as crianças recortaram e pintaram figuras. Observe o que cada criança diz. Ó. Essa menina que chama Roberta, ela diz assim: eu colori metade da figura que recortei. Caio diz: eu dividi minha figura em 4 partes iguais e pintei uma delas. E Bruna: das 3 partes iguais da minha figura, pintei apenas uma. Então, aqui abaixo, vocês têm a figura, certo? As figuras. E esse traço aqui, você vai colocar o nome da criança correspondente. Por exemplo, aqui nós temos uma figura dividida em 4 partes e apenas uma pintada. Qual foi dessas 3 crianças que diz que ele repartiu, né, em 4 partes e pintou só uma? Então, quando você encontrar o nome da criança, você vai escrever aqui nessa linha o nome da criança, certo? Aqui diz assim: Elisa é costureira e para fazer colchas usa uma técnica chamada patchwork. Nessa técnica, são usados retalhos de tecidos para compor figuras. Observe ao lado a flor que a Elisa está produzindo usando retalhos do mesmo tamanho. Olha aqui a flor, ó. Isso aqui são retalhos. Então, aqui é o miolo da flor.
E aqui são as pétalas da flor. Tá vendo? Então, quantas pétalas vermelhas ela usou para fazer a flor? E quantas ela usou para fazer o miolo? Então, o livro quer saber quantos retalhos Elisa precisa fazer para uma flor. Quantos retalhos são? Então, você vai contar todos os retalhos que estão aqui na flor e também a do miolo, não é um retalho? Então, você faz a soma e coloca o resultado aqui nesse tacinho. Aí ela pergunta assim, ó, na letra B, o miolo amarelo corresponde a que fração dessa flor de retalhos? Então, no total, são quantos? Você vai contar quantos são no total, contando com o miolo. Então, o miolo não só é um, ele corresponde em são quantos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 pétalas, são retalhos, 7 retalhos. Mas o miolo só é 1, então corresponde a 1 sobre 7, né? Que é a fração. Você já acabou de ouvir a explicação que a professora fez, como é o que é fração, então você já entende mais o que é uma fração. A quantas pétalas na flor que a Elisa produziu? Então, pétalas, né, são essas partes aqui. São quantas pétalas? Você vai colocar o numeral correspondente aqui. E aqui, considerando a flor como um inteiro, represente as pétalas da flor usando essa fração. Pronto. O inteiro, a gente sabe que o inteiro fica sempre na parte do denominador. Você já ouviu a expressão da professora aí, o que é numerador e o que é numerador. Então, se o inteiro são 7... quantos representa aqui? Você só vai contar, ó. Quantas são as pétalas da flor e colocar sobre 7. Então, você conta e coloca aqui a fração correspondente, tá certo? Vamos para a página seguinte. Aqui, na página 186, diz assim: observe as figuras abaixo e complete o quadro a seguir. Aqui a figura A, figura B, figura C, figura D, figura E e figura F. Então, aqui tem a tabela, né? A primeira linha tem figura, quantidade de partes em quais que a figura foi dividida, quantidade de partes coloridas de amarelo, fração que pode representar a parte colorida de amarelo. Então, vamos fazer a letra A juntos. Então, vamos observar aqui a letra A. Vamos contar em quantas partes foi dividida essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 não é um inteiro? Então, lembrando que fica sempre no denominador. Então, você vai colocar aqui, ó. Em quantas partes? 8. Não foi isso que foi dividida? Agora, aqui ele pergunta, ó, quantidade de partes coloridas de amarelo. Vamos contar amarelo? Só amarelo, ó. 1, 2, 3, 4. Então, você vai colocar aqui, numeral 4. Fração que pode representar a parte colorida do amarelo. Então, a gente já sabe que esse 8 aqui, que é o inteiro, ele fica sempre no denominador. Então, o denominador a gente já aprendeu na explicação que ele fica aqui na parte de baixo. E o 4, colocar na parte de cima. Não é fácil essa daí? Então, você vai fazer a mesma coisa com a letra B, certo? Você vai observar aqui, vai contar a quantidade de quadradinhos, vai colocar aqui, quantos quadradinhos estão pintados de amarelo e colocar aqui, e representar a fração como a professora acabou de representar com vocês. Na quarta questão, diz assim, que fração representa a parte não colorida de lilás em cada figura abaixo? Presta atenção, a parte não. Veja aqui na letra A, ó. Nós temos aqui um inteiro, né? Vamos contar o inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é o inteiro. Então, o inteiro vai ficar na parte do denominador, ou seja, embaixo. Coloca o 8 aqui. Agora, ele quer saber as que não foram coloridas. Vamos contar quantas não estão coloridas de lilás, ó. 1, 2, 3. Pronto, só colocar aqui. Então, são 3/8. Nós só vamos aprender a ler a fração depois. Por enquanto, nós estamos entendendo só o que é fração. E onde fica o numerador e o denominador. Vamos para a página seguinte. Aqui, na página 187...
fala da representação na reta numérica. Diz assim: as frações também podem ser representadas na reta numérica. Em cada caso abaixo, as retas numéricas foram divididas em intervalos iguais. Observe as frações indicadas. Aqui a primeira reta, 0, até chegar em 1, aqui 1/2, quer dizer que foi dividida em duas partes, não é isso? Ó? Duas partes. Aqui é a metade, bem no centro, a metade. Nessa daqui, ó, para chegar 0 até 1, foi dividido 1/3. Aqui já é, ó, 1, 2, 3. Então, 1/3, porque foi dividido em 3, fica sempre no denominador, e 1, que é aqui a primeira parte. Nessa outra reta aqui, até para chegar a 1, foi dividido em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse primeiro ponto aqui é 1, que é o primeiro ponto, 4, porque fosse 4 partes. Se ele pedisse o ponto e tivesse aqui, ó, você colocaria 4 no denominador, e aqui seria 2. Se aqui não é a segunda parte, se fosse aqui 3 quartos, né? Até chegar no inteiro. O inteiro aqui é 1. Na atividade, ele diz assim: observe a letra A, representada na reta numérica abaixo, e responda as perguntas a seguir. Tá aqui, a reta numérica, ó. 0 até chegar em 1. E aqui ele colocou um pontinho A, veja só. Ele dividiu em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes, não é isso? Até chegar aqui, não são 5, ó. Veja aí os pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, do 0 até 1, ele dividiu em 5 pedacinhos. Então, a letra A diz assim: o intervalo de 0 a 1 na reta numérica foi dividido em quantas partes iguais? Nós acabamos de contar, não foi? Lembra? Volte o vídeo se for preciso e veja, ó. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Então, você vai colocar aqui o numeral. Que fração corresponde ao ponto assinalado com a letra A? Ó? Nós já aprendemos que vamos colocar o tracinho, vamos colocar o 5 embaixo, que é o denominador, né, que foi dividido em 5 partes. E esse aqui está em que lugar? Está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto? Então, é só colocar, como você está vendo aqui onde é que ele está, e colocar aqui, tantã sobre 5. Agora, ele manda dividir o intervalo de 0 a 1 na reta numérica abaixo em 8 partes iguais. Indique a posição à fração. Então, você aqui, de 0 até chegar a 1, você vai dividir em 8 pedacinhos. E no primeiro pedacinho, que é 1/8, você vai colocar abaixo dele. Então, essa atividade é fácil, é só vocês prestarem atenção. Assista com cuidado a explicação da professora, onde ela explica o que é fração, onde fica o numerador, o denominador, e faça uma boa atividade. Não esqueça de postar no grupo a foto.